TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Boa tarde ou boa noite, porque no Brasil o sol ele se põe muito mais cedo do que aqui em Portugal, pelo menos nessa época do ano. Então, uma boa tarde e noite a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja conosco neste dia de hoje. É com muita alegria, com muita satisfação que compareço aqui a convite da minha amiga de tantos anos, Rosário. Que bom poder conhecê-la pessoalmente depois de tanto contato virtual, depois de tantos anos escrevendo para a nossa querida Verdade e Luz, que todos vocês aqui conhecem. Recebam então hoje o meu tríplice abraço. Um abraço brasileiro, um abraço paulista, do interior de São Paulo, e um abraço soteropolitano da nossa querida cidade de Salvador. Sintam-se abraçados dessas três maneiras. E hoje nós vamos falar sobre os problemas espirituais, como resolvê-los. Mas eu não quero ficar falando sozinho. Gostaria que vocês interagissem comigo, tudo bem? Sim? Tudo bem? Então tá bom. Melhor assim. Quem tem problemas, levanta a mão aqui para mim. Vamos ver. Quem tem problemas? Só isso? Quem tem problemas? Pois não. Aqueles que não levantaram a mão, tenham a certeza, tem um problema muito maior do que aqueles que levantaram, porque não ter problema na vida já é um grande problema. Mas, quando nós falamos de problemas espirituais, na realidade nós devemos abordar a questão de uma forma global. Por quê? Porque para Deus, pouco importa se o espírito está encarnado, vestindo esta roupa de carne, ou se o espírito está desencarnado. Para Deus, somos os mesmos, encarnados ou desencarnados. Logo, problema é problema. O grande ponto é o da nomenclatura. Muitas coisas que nós denominamos problemas, em realidade não são problemas. Nós podemos chamar de desafios. E por que desafios? Desafios porque habitamos um planeta de provas e de expiações. Ou seja, seremos a todos os instantes neste planeta Terra provados. E provados onde? Onde nós temos mais dificuldade. Puxa vida, diz a esposa, como o meu marido testa a minha paciência. Que bom! Agradeça a Deus. Como você vai conquistar a paciência se não estiver caminhando ao lado de pessoas que colocam a sua paciência em prova a todos os instantes? Aliás, quem perdeu a paciência aqui, levanta a mão para mim.
Oh, meu Deus. Sinto muito em desapontar os meus amigos e amigas de Portugal, mas ninguém aqui perdeu a paciência. Sabe por quê? A doutrina espírita ensina que nós não perdemos virtudes. Uma vez conquistada, não perdemos aquela virtude. Logo, nunca perdemos a paciência, pois nunca a tivemos. O indivíduo que é paciente o é sempre, em todas as circunstâncias. Então, qual é o nome que nós damos às nossas provas? Será que nós damos a essas provas o nome de problemas? Ou será que encaramos essas provas como desafios necessários e fundamentais para o nosso crescimento como espíritos, já que estamos neste mundo de provas e de expiações? Jesus nos disse: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É possível nós vencermos todas as provações da existência, nos diz Jesus e nos dizem os espíritos amigos em O Livro dos Espíritos. Mas para isso é necessário o quê? Me ajudem, o que é necessário? Meu Deus, vontade. Pronto. É necessário vontade. E aí os espíritos dizem, exclamam, poucos dentre vós são aqueles que têm vontade. Um amigo dizia para mim que os espíritos nos deram um puxão de orelha. Eu digo que não. É uma resposta repleta de otimismo, de alegria, de confiança. Todos podem vencer os desafios da existência, mas para isso é preciso vontade. Ou seja, nós podemos vencer, desde que façamos por merecer isso. E aí eu pergunto, será que nós temos vontade para vencermos esses desafios da existência? Esses desafios que se nos apresentam a todos os instantes? Estes problemas que chegam até nós por meios, muitas vezes, que colocamos o nome de acaso? Como nós estamos? Bom, então nós temos a questão da prova, da provação, que só o fato de estarmos aqui, elas virão. Ponto. Mas nós temos também os problemas de diversas ordens. Problemas físicos, problemas de ordem financeira, problemas de ordem psíquica. Temos todos esses problemas. Problemas que remontam a outras reencarnações, grande parte desses problemas. Como nós estamos nos comportando diante desse problema? E por que esses problemas chegam até nós e como resolvê-los? E eles chegam até nós basicamente numa questão, numa situação. E Jesus nos fala qual é este ponto em que os problemas nos assolam. Jesus nos chama a atenção. Os nossos problemas têm um início onde? Onde? No espírito. Sim, no espírito. Mas o espírito precisou fazer o quê? Os nossos problemas, sejam eles de ordem física ou não, têm uma origem nas nossas ações, nas nossas atitudes. Jesus nos diz o seguinte: vigiai e orai. Então, onde começa o nosso problema maior? Que muitas vezes extrapola o campo espiritual e vai até o nosso corpo físico.
Ele começa na nossa invigilância, ele começa na nossa casa mental, ele começa no desequilíbrio dos nossos pensamentos. Numa obra fantástica da doutrina espírita, a Gênese, Allan Kardec diz o seguinte: tenha o homem a ideia de matar outro homem, embora o seu corpo físico esteja impassível, o seu corpo fluídico foi posto em movimento por conta do seu pensamento. E isto foi fotografado no universo. Ali começou o seu problema espiritual. Na sua casa mental, na sua frequência vibratória, ele sintonizou. Outras inteligências desencarnadas captaram aquele pensamento, se associaram a ele, e é onde começa o nosso problema, justamente na nossa invigilância. E como nós estamos cuidando da nossa casa mental? Quantos minutos tem um dia? Quem pode me responder rapidamente? Não façam conta rápido no chute, vai. Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 1440 minutos tem um dia. Quantos minutos desse dia nós dedicamos, por exemplo, à prática da meditação? Porque nós dedicamos grande parte do nosso dia aos outros, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos amigos, ao trabalho, mas e a nós? E ao cuidado da nossa casa mental, que é onde se iniciam os nossos problemas. Quanto tempo nós dedicamos a isso? 1 minuto, 2, 3, 4. Como nós estamos cuidando? Questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem sim, mais do que vocês podem supor. De ordinário, são eles que vos dirigem. Olha a importância de cuidar da minha casa mental. Os espíritos estão frequentemente em contato conosco. Contato mental. Estão sempre nos influenciando. Ora, temos o livre-arbítrio. A decisão sempre será nossa. Mas, qual é a sintonia que nós queremos estabelecer? Com bons espíritos ou não? O que eu quero para a minha vida lá adiante? Quais são as qualidades do meu pensamento? É aí que se inicia o meu problema espiritual. Na minha invigilância. Há uma mensagem fantástica. Vocês estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo? Não ouvi isso. Eu só estou falando para desencarnados aqui ou para encarnados? Isso não vale mentir, hein? Estão estudando, sim ou não? Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente julga, acredita que Jesus veio falar aqui de coisas do céu, de coisas celestes, quando na realidade Jesus veio falar de coisas terrenas, do nosso dia a dia, lições para o nosso cotidiano, lições para que nós nos livremos desses problemas espirituais. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz diversos comentários sobre a moral do Cristo, e os espíritos ditam também mensagens fabulosas, propícias à nossa reflexão, não para as coisas celestes, mas para as coisas terrestres, do nosso dia a dia aqui, do nosso cotidiano. E uma mensagem que se encontra no capítulo Sede Perfeitos. Coitada da minha esposa que escuta eu falar isso todo momento, ela já está enjoada.
E por incrível que pareça, em casa, no Evangelho, no lar, sempre surge essa mensagem. É uma mensagem do espírito Lázaro, denominada o dever. O dever. Leiam, meditem, reflitam nessa mensagem. É a melhor maneira de nós trabalharmos para a nossa evolução espiritual, é refletindo nessa mensagem e colocando em prática aquilo que está contido. E ela diz o seguinte: o dever primeiro do homem principal é para com ele mesmo. É para com ele mesmo. Se o homem quiser se livrar de problemas espirituais, se o homem quiser um amanhã melhor, se o homem quiser um futuro promissor, a mensagem, o dever é para ele mesmo. Primeiro, depois para com o outro. Ou seja, aquele homem que cumpre com o seu dever, que se ama, ele se auto-ilumina. E se auto-iluminando, ele se poupa, se livra de problemas, porque trabalha pelo seu semelhante, porque trabalha para o próximo, porque arregaça as mangas e vai servir. Então ele inicia o processo de cumprimento do seu dever. Quem é casado aqui, levanta a mão. Só isso? Pode levantar. Qual é o meu dever como marido, como esposa? O meu dever como pai, como mãe, como espírita? Qual é o meu dever? Ora, se eu quero me livrar, se eu não quero ter problemas de ordem espiritual, eu tenho que primeiro cogitar dos meus deveres. E quais são os meus deveres? Será que estou cumprindo? Cada um de nós tem o seu dever. Como nós estamos nesse ponto? É uma mensagem fabulosa. Fabulosa. Ela, quando bem refletida e praticada, mudará o rumo e os destinos do nosso planeta. Tenhamos a certeza disso. E eu sonho, vivo falando para os meus amigos lá no Brasil, sonho o dia em que os centros espíritas não tiverem mais reuniões de desobsessão. Ora, como assim? Exatamente. Porque quando nós nos educarmos, quando nós estivermos desencarnando, conscientes do papel que devemos cumprir aqui no mundo, não estaremos no plano dos desencarnados de forma desequilibrada, de forma desordenada, com problemas espirituais e nos associando ainda a mentes que estão em desequilíbrio. Então eu sonho nesse dia que todos nós, eu também, óbvio, cumprimos o nosso dever para podermos nos livrar desses problemas espirituais. Mas eu preciso fazer uma reflexão de quais são os meus deveres. Bom, se os meus problemas se originam onde? Oh, não ouvi, desculpa. Onde? Na invigilância na minha casa mental. Então eu vou falar onde eles se iniciam, uma ferramenta poderosa para nós eliminarmos e depois nós vamos contextualizar. Qual seria a ferramenta poderosa para nos livrarmos desses problemas? Então Jesus disse o quê? Vigiai e orai. E Allan Kardec, em A Gênese, corrobora com isso e diz: a prece é o mais poderoso elixir para nós nos livrarmos dos problemas espirituais. A prece. Lembram lá atrás eu perguntei quantos minutos nós estamos dedicando à meditação, a nós? A prece, então, é esse elemento poderoso
que nos proporciona força e condição para nos livrarmos desses problemas. Ah, então eu não terei problema? Terá. Terá. Ao filósofo do pessimismo, Schopenhauer, que diz que a vida na Terra é um incessante sofrimento. Problemas, 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 problemas. Allan Kardec já não diz isso. Ele diz o seguinte: os maus dias serão inevitáveis, mas eu posso ser feliz tanto quanto a felicidade relativa nesse mundo exista. Então a felicidade relativa ela existe e eu posso sim ser feliz. Mas para isso eu preciso da ferramenta da oração que me dá força, que me dá vontade para sair disso e do que mais? Da vigilância e do que mais? Da ação e do que mais? O que nos faz sofrer? E aí eu vou voltar em Schopenhauer. O que nos acarreta problemas espirituais? Os desejos incessantes. Eu tenho constantemente desejos. Mal terminei inicio outro, inicio outro, inicio outro. E isso para o homem de Schopenhauer era uma fonte de grande sofrimento. Ora, os desejos também nos impulsionam a crescer. Eu desejo alguma coisa e vou buscar essa coisa, vou movimentar as minhas potencialidades, a minha inteligência para conseguir aquela coisa, para conseguir aquela questão, para conseguir aquele ponto. Então eles não são de todo mal. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, diz que o sofrimento está no desejo. Os espíritos dizem diferente, nem tanto a terra, nem tanto ao céu, sempre com uma posição equilibrada. Eles dizem o seguinte: o homem que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitos dissabores nesta vida. Então, o filósofo diz que desejar é sofrer constantemente, é onde se originam os nossos problemas. Os espíritos dizem que não. Mas fazem um apelo ao comedimento. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitos dissabores nesta vida. E em que ponto nós estamos? Será que já entendemos esse desejo como uma alavanca que nos impulsiona? Conseguimos limitar os nossos desejos? Não sei como anda aqui em Portugal a questão do consumo, mas no Brasil é absurda. No Brasil é absurda. Estudos de renomados economistas colocam um dos grandes problemas do endividamento das famílias brasileiras, a inveja. A fonte insaciável de desejar. O meu vizinho comprou um carro, eu quero também. Eu não posso, mas quero. Me endivido por isso. O meu amigo trocou de tênis, eu quero também, me endivido por isso. E crio para mim um grande sofrimento. Tive a oportunidade de escrever um livro chamado Evite a Rota do Suicídio. E na pesquisa, elaborando essa obra, pude constatar que uma das fontes de suicídio está justamente no endividamento. O indivíduo se endivida, fica desesperado, muitos problemas o assolam e ele atenta contra a própria existência, criando então problemas muito maiores dos que ele já tinha.
Será que desejar é só sofrer? Ou será que eu posso agir de maneira equilibrada? Ser um indivíduo equilibrado, comedido? Procurar uma vida mais simples? Será que vou criar problemas para mim se agir de maneira equilibrada? Então, essa questão do consumo, para nós, lá no Brasil, ela está realmente muito complicada. Não sei como está por aqui. Se o materialismo ainda fala muito alto, se esse consumir ainda é exorbitante. Mas para nós, a situação está difícil. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitos dissabores nesta existência, nos dizem com muita sabedoria os espíritos amigos. Como eu estou nesse ponto? Fonte de intermináveis problemas espirituais, físicos, está a dificuldade que todos nós temos em nos libertarmos da mágoa e do ressentimento. Ou seja, o ponto crucial do perdão. Como nós ainda conseguimos trazer para a nossa vida problemas de ordem extremamente importante, porque não aprendemos ainda a nos libertarmos, a concedermos o perdão ao outro. Tive a oportunidade de escrever um livro chamado Pérolas Devolvidas, em que uma mãe, ela perdeu um filho assassinado na escola. E aí, quando indagada se já havia perdoado aquele que assassinou o seu filho, ela disse: olha, o perdão não era para mim uma opção, mas uma necessidade. Se viver sem o meu filho, sem a presença física do meu filho, já estava difícil, alimentando ódio no meu coração seria impossível. Então, para mim, disse ela, o perdão era uma necessidade. Eu precisava me libertar daquilo. Quantos casos, ou a maioria deles, de obsessão não se originam na falta de perdão? Ora, se não gostam de mim, não é problema meu. Problema meu é se eu não gosto do outro. Como perdoar, então? Libertando-se, refletindo, analisando. Vocês conhecem a história do nosso Chico e da sua cadelinha boneca? Conhecem? Sim ou não? Chico trabalhava na mediunidade até a madrugada. Depois de dar todo o seu expediente profissional, que ele era funcionário público em Minas Gerais, ele ia para o centro, trabalhava até de madrugada, quando chegava em casa ainda ia fazer os deveres, o dever de novo aí, os deveres domésticos, e um deles era alimentar a sua cachorrinha, a sua cadelinha, a boneca. Ele gostava muito. Uma vizinha de Chico, vendo que ele chegava todos os dias de madrugada cansado, resolveu colocar um fim naquilo que no julgamento dela era um sofrimento para ele. Sempre essa nossa mania de achar que podemos julgar a vida do outro. Ela resolveu colocar um fim aos sofrimentos de Chico e deu à cachorrinha, deu à boneca veneno. Boneca, então, bateu as botas, desencarnou
Chico ficou muito triste, muito chateado, gostava demais da boneca e acabou descobrindo que quem matou a cachorrinha foi a sua vizinha. A partir de então, ele começou a criar um bloqueio para com aquela vizinha. Ficou magoado, ressentido com ela, mas como pôde ela matar a minha cachorrinha? Meu Deus! E Emmanuel chegou até ele e disse, olha, este seu sentimento está obstruindo o seu contato com os mentores espirituais, com a gente, está dificultando. É preciso quebrar isso, para que nós possamos estabelecer um contato mais puro com você. A tua mágoa está atrapalhando todo o processo. E você sabe bem do seu trabalho, da sua responsabilidade. E o que eu faço? Perguntou Chico. Ora, descubra algo que traga alegria a essa mulher. Mas eu fui ofendido, sim, mas você precisa quebrar essa mágoa. Descubra algo que dê alegria a ela. E Chico, então, descobriu que ela necessitava de um fogão. E comprou em inúmeras prestações com os seus parcos rendimentos de funcionário público e deu a ela. A alegria que ela teve ao receber o presente acabou sensibilizando o nosso Chico. Acabou, então, criando, estabelecendo o ambiente necessário para que a mágoa começasse a se dissipar. Estava ali, na criação da alegria, da felicidade para o outro, estabelecendo o fim de algo que poderia se estender ao infinito, um problema espiritual. Como eu faço para perdoar? Ora, melhor que perdoar é não se ofender, como dizia o nosso Mahatma Gandhi. Mas, enquanto ainda não atingimos esse estágio, ofereça algo de bom. Ah, mas é difícil. Sim, mas o que nessa vida é fácil? Absolutamente nada aqui na Terra é fácil. O que vem sem esforço, sem empenho, sem água, sem lágrimas e sem suor? Absolutamente nada. Então veja, algo que fará aquele seu companheiro que, de certa maneira, te ofendeu feliz e faça. Quebre esse laço de ressentimento. Quebre esse laço de mágoa. Para que você não tenha problema no futuro. Pense no seu futuro. Cumpra com o seu dever. E qual é o nosso dever? Reconcilia-te com teu adversário, dizia Jesus, enquanto você está a caminho com ele, porque depois pode ficar muito mais difícil. Reconcilia-te com teu adversário antes de você me trazer aqui a tua oferenda. Jesus não falou de coisas celestes. Jesus falou de coisas aqui da terra. Reconcilia-te enquanto está a caminho com ele, para evitar problemas de ordem espiritual. Reconcilia-te com teu adversário para que teu coração não fique empedernido, não fique duro, não fique sujo com o ressentimento, com a mágoa, com o rancor, com o ódio. Reconcilia-te. Dê a mão à palmatória, não custa absolutamente nada. Combata o orgulho. Essa vaidade exorbitante que muitas vezes nos toma conta. E liberte-se, e nos libertemos, concedendo não ao outro, mas a nós esse perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 7 é pouco. 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7. E como nós estamos nesse ponto? Ah, então eu vou suportar todo mundo. Nós não falamos de suportar. Nós estamos falando de nos harmonizarmos com as pessoas e com o universo. Nós estamos falando de estabelecer laços.
de termos harmonia. Como nós estamos nesse ponto? Então, um dos grandes pontos que nos faz criar problemas de ordem espiritual, são os desejos desmedidos, a falta de conceder o perdão. Mas lembrem-se o que nos disseram os Espíritos. Todos os desafios desta existência eu posso vencer, fazendo poucos esforços, e poucos dentre nós, dizem os Espíritos, são aqueles que se esforçam. Ora, se os Espíritos estão nos dizendo isso, por que não termos coragem e enfrentar todos esses desafios? E então partir para algo que é fundamental, mas de maneira muito tranquila, muito natural, muito leve, que é a felicidade. Ora, se a felicidade absoluta não é possível aqui na Terra, mas a relativa é, qual seria então a sua fórmula? Vocês têm a fórmula da felicidade? Vocês têm ou não? Tem não? Vocês estão estudando realmente o Livro dos Espíritos? Meus amigos e amigas de Portugal, estão estudando? Os Espíritos nos deram aí a fonte da felicidade. Vou relembrá-los. Fonte da felicidade. Do ponto de vista material, sabe qual é? Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Ou seja, eu posso desejar? Posso. O necessário. Para que eu não tenha problemas de querer e achar que a vida é um constante ter e não ser. Aquilo que eu tenho, eu deixo aqui. Aquilo que eu sou, eu levo. Não é assim? Eu não levo a minha conta bancária. Gostaria, porque é muito grande. Mas eu não vou poder levá-la. Então eu deixo aqui. Agora, o que eu sou, eu levo. Os dotes de virtude que eu adquiri na minha existência, eu levo. Meus dotes intelectuais, eu levo também. Os amores que conquistei, que fiz aqui, eu levo. Os bons sentimentos, a saudade, que é o amor que fica, eu levo. O que eu tenho, fica tudo. Então, os Espíritos nos dizem que para evitarmos sofrimentos, logo sermos felizes, do ponto de vista material, vamos lá, é o quê? A posse do necessário. E é claro que como nós vamos avançando, a nossa civilização avança, existem necessidades. Voltando no tempo, quem nasceu na década de 80, aí levanta a mão para mim, não se denunciem tanto. Só tem que nasceu em 80. Tá, eu não nasci em 80, nasci na década de 70, mas vivi na década de 80. Não era necessário um computador. Hoje, quem trabalha sem? Hoje, quem fica sem celular? Quem trabalha até sem celular é difícil, é complicado. É uma necessidade. Nós vamos evoluindo, as necessidades o próprio mundo nos dá. Pois bem, ponto de vista material, posse do necessário. Eu vou estar evitando aí grandes dissabores, grandes. Mas não para por aí, essa felicidade relativa. Ela vai além. Do ponto de vista moral, qual seria? Ponto de vista material, posse do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila. Ó, já estou formando aí a receita do bolo, hein? Dessa felicidade relativa.
Do ponto de vista material, a posse do necessário. Vocês vão sair daqui repetindo igual um mantra. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila, mas não para por aí. Não para por aí. Quem pode me ajudar? A consciência tranquila e a fé no futuro. Para a felicidade relativa, para eu me livrar dos problemas, eu devo cumprir com os meus deveres, utilizando a doutrina espírita, essa ferramenta fabulosa, como um educandário da minha mente, aqui na Terra, cuidando da minha vigilância e praticando o bem. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila. Existe felicidade melhor do que essa? De deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência em paz, tranquila, de que fiz tudo o que podia fazer. E a fé no futuro, de que a vida continua, de que absolutamente tudo neste mundo passa, que os maus dias virão, mas eles passam, eles vão embora e ficam a experiência. E deixam a experiência para nós continuarmos, prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Fé no futuro para termos coragem. Fé no futuro para enfrentarmos todos os problemas da nossa existência. Fé no futuro para entendermos que somos espíritos imortais e estamos evoluindo a caminho de Deus. Por isso, meus amigos de Portugal, se algo posso lhes desejar, não será saúde, não mesmo. Não será dinheiro, também não. Diante desse tema dos desafios espirituais, o que eu lhes desejo é serenidade. O bem mais precioso deste mundo, serenidade. Com serenidade eu atravesso o mundo, sem serenidade eu não atravesso a rua. Com serenidade eu passo todos os obstáculos, sejam provas ou expiações. Com serenidade eu atravesso os momentos de dor sem sofrer tanto. Com serenidade eu me elevo. Eu chego mais próximo de Deus e construo então o meu caminho de paz. Pela atenção dos senhores e das senhoras, meu boa tarde e noite e até uma próxima oportunidade. Não sei quantos estavam quando, na semana passada, eu avisei que nós íamos ter esta visita e disse-vos que ia ser um sangue novo que viria realmente insuflar-nos e, sem dúvida nenhuma, muito obrigada por esta experiência que foi de revermos aquilo que nós já sabemos, não é? Porque nós sabemos, é bom nós termos assim colocado na prática, no cotidiano, que é aquilo que nós realmente precisamos fazer, a doutrina ajudar-nos a cada momento, a cada instante da nossa existência. Hoje, como sempre nós temos uma visita de fora, nós não tivemos o passe na sala, vamos ter o passe coletivo, pedimos à Andreia para vir fazer a prece final e o passe coletivo. Andreia, onde tu estás? Ok. Obrigada. E antes de passarmos então à nossa finalização, avisar-vos que no dia 7 de maio, os pais, estou a falar diretamente aos pais, aos avós, àqueles que tenham crianças na nossa casa, que vai haver um workshop de histórias, é isso, não é? Contar histórias no dia 7 de maio, que é um sábado às 2 da tarde. Às 14 horas. Recado dado, agradecimento feito, muito obrigada. Wellington, muito obrigada ao casal por ter vindo. E agora vamos encerrar com a prece e o passo coletivo.